Aí galera, tranquilo? Olha só, viver no século XXI é para gente extremamente corajosa. Não é para poucos, porque cada vez está mais difícil saber das coisas que eu acho que eu sei. Cada vez está mais difícil opinar sobre aquilo que eu creio que tenho condições de opinar. Existe uma crise violenta entre as certezas que eu tenho e as coisas como de fato elas são. Mesmo eu dizendo agora as coisas como de fato elas são, já me acende uma luz vermelha dizendo o seguinte: mas Amilcar, como tu poderias saber as coisas como de fato elas são? Então, a incerteza ela vem nos avassalando e, de certa forma, nos deixando bastante inseguros. E já posso adiantar que eu prefiro uma pessoa insegura quanto às suas opiniões do que aquelas seguras. Porque a pessoa muito segura significa que se move pouco, intelectualmente se move pouco. Pois bem, do que eu falo? Primeiro eu vou ter que dar uma viajada, do seu ponto de vista filosófico, para depois chegar no ponto. Veja, eu quero dizer o seguinte, que entre o evento, entre a coisa que aconteceu e entre eu que vou falar sobre essa coisa, existe uma distância enorme. Uma distância geralmente física, enorme, porque aconteceu lá nos Estados Unidos, lá na Rússia, na minha cidade vizinha. E outras vezes uma distância psicológica, algo que eu vi acontecer, né? Mas entre a coisa acontecida e como eu a conto, há uma diferença enorme. Veja, eu estou apontando para o distanciamento da minha mente sobre a coisa que de fato aconteceu. E ainda, entre a coisa e a minha mente, entre a coisa e eu, nós colocamos as mídias. Exemplo, o cidadão afrodescendente, afro-americano, que foi morto nos Estados Unidos, o policial colocou os joelhos sobre o pescoço e o asfixiou. Veja, aconteceu lá nos Estados Unidos. Inúmeras mídias pegaram o evento, embrulharam, segundo as concepções dessas mídias, e trouxeram para nós. O cidadão brasileiro teve acesso ao que aconteceu de uma maneira online. Eu estou aqui, veio até a minha informação já mediada, já veio uma informação contada, já veio uma informação filmada, fotografada, houve todo um caminho até chegar a mim. Portanto, eu fico à mercê dos meios de comunicação que trouxeram para mim esta experiência. Então é indiscutível que alguém morreu, é indiscutível que alguém era negro, é indiscutível que foi um policial fardado, é indiscutível que há um movimento
popular lá nos Estados Unidos, mas é discutível o que eu vou interpretar disso. Percebem a complexidade? Portanto, para eu ir em direção a uma certa certeza, uma certeza temporária, mas uma certeza do que aconteceu, ocorre um fenômeno de eu ter que, antes de tudo, refletir sobre qual meio ou quais meios de informação eu vou acessar esse evento. Porque eu sei que se eu pego uma rede de TV institucional, se eu pego uma rede de TV paga por assinantes, uma rede de TV paga pelas empresas que lá colocam o comercial, eu já sei de antemão que ela vai ter uma percepção daquele evento. Também sei que se eu for até a internet e procurar blogs, né, eu terei uma outra versão dos mesmos fatos, as mesmas imagens e fatos que aparecem na mídia televisiva tradicional, aparecem nos blogs e aparecerão as mesmas imagens, mas sobre outro ponto de vista. Portanto, não só eu não estou lá, quanto eu preciso escolher qual óculos eu vou pôr para enxergar o que aconteceu. Percebe como a distância ela vai ficando cada vez maior e, portanto, cada vez mais um fenômeno que aconteceu fica à mercê da minha decisão de como eu vou interpretá-lo. Mas como assim, Amilcar? Ora, eu vou decidir, por exemplo, que eu vou assistir ao evento, como eu vinha dizendo, pela rede de TV X. E, portanto, eu terei uma interpretação somente deste meio de comunicação. Assim como eu posso pegar um Amilcar na vida, né? Pegar o blog do Amilcar na vida, que tem uma visão sui generis, e eu vou lá tentar observar o fato através dos olhos deste cidadão que está fazendo o comentário. Então eu tenho uma pré-decisão antes de acessar o evento. Nós estamos ficando cada vez mais distantes dos eventos. Então percebe que tudo o que acontece passa pela linguagem. Mesmo que eu veja a linguagem, o discurso, a percepção, os outros humanos, toda a cultura que está envolvida, interfere na minha relação com os eventos físicos, com os fenômenos que de fato aconteceram. Portanto, a crise na escolha de uma mediação segura ou de confiança, mediação as redes de TVs, a internet ou as pessoas que me contam, passa a ser um problema bastante razoável, um problema que é preciso ser discutido e é um problema que é crescente, ele não vai reduzir-se, porque as mídias estão se ampliando, se tornando cada vez mais complexas e cada vez mais exigindo de nós um ponto de vista de algo distante. Ideologia. Eu aprendi na minha universidade que ideologia era uma forma de ver o mundo, né, que nos orientava enquanto sujeitos conhecedores do mundo. Né? Uma ideologia marxista, a ideologia assim, a ideologia assado. De certa forma,
persiste esse ideal da ideologia. Ideologia da esquerda, ideologia da direita, mas eu gosto de dizer ideologias. Só que as ideologias elas tendem ou querem ser estáveis. É preciso que uma ideologia, uma forma de ver o mundo, por exemplo, o capitalismo, é preciso que ele seja estável e que ele se mantenha orientando visões de mundo. Acontece que as mídias, entre a ideologia e o fato, as mídias já estão ali trabalhando muito mais rápido do que pode a ideologia moldar a minha visão. Percebem? Então, tudo passa a ser discurso, fala, mitos contados mais rápido do que a ideologia pode comportar. Portanto, as ideologias elas passam a ser mais enxutas. Né? Elas passam a ser mais abstratas, bem mais abstratas e mais enxutas. Elas dizem menos coisas. Já que eu falei em ideologia capitalista, vamos imaginar que a ideologia capitalista fala coisas simples, do tipo, consuma. Né? Consuma, opte pelo prazer, seja rápido, consuma rápido e o mais possível. Pronto. Ela não vai dizer exatamente o que consumir, nem vai dizer a quantidade do consumir, ela vai dizer consume e consuma muito. Ponto. Ela não pode ir além disso, porque a velocidade com que as coisas acontecem, ela não pode dar conta. Os fenômenos vão acontecendo e os discursos vão evoluindo. E, portanto, as tomadas de decisões e as opiniões ficam cada vez mais difíceis de permanecerem no tempo e cada vez mais difíceis de eu agir, pessoa, agir de acordo com as minhas convicções, sob o ponto de vista que tudo está muito rápido. Percebemos que as verdades são verdades discursivas. É discurso, é fala. Vou chamar de fala visual, fotos, filmes, e falas escritas, falas faladas, né? Então, o mundo ele vai chegar até mim sempre e cada vez mais mediado e complexo, a ponto de eu ter que, antes de escolher uma ação, eu ter que escolher quem vai me falar sobre os eventos que estão acontecendo, porque eu fisicamente não posso estar lá, não posso estar em todos os momentos. Percebe? Então eu tenho, de certa forma, uma ideologia de mundo, ou faço parte de várias ideologias que me orientam, e eu também tenho que, além de optar em manter-me, né, nestas ideologias, eu ainda tenho que optar e escolher quem vai me contar o mundo. Porque dependendo do que eu vou, de quem, como, de que forma chegarão as informações, eu posso mudar até meu modo de ver o mundo, posso até mudar uma ideologia de baixo para cima, assim, vou chamar do mais próximo à realidade ao mais abstrato que é a ideologia, eu posso nesse caminho mudar a minha forma de pensar. Percebe as escolhas que a gente faz? Pois é. Portanto, e eu venho falando já há vários vídeos, é preciso que nós, primeiro, temos consciência de que temos que cada vez mais fazermos escolhas. Né? Cada vez mais nós temos que escolher quais mídias nós vamos acessar, nós vamos cada vez mais termos que escolher quais os discursos mais adequados para descrever os fenômenos. E cada vez mais teremos que discutir quais os critérios que nós escolhemos. Portanto, acaba que, evidentemente, que de um lado eu vou ter uma perspectiva sempre científica para fazer as escolhas, mas também perspectiva ética. E o que é a perspectiva ética? A ética é
a razão observando a moral. A ética é a razão observando o senso comum, os valores comuns. Né? Então, de um lado, a ciência como uma perna importante, imprescindível, e do outro lado, a ética, ou seja, de todos os valores possíveis, né? Quais que são mais seguros para eu fazer as minhas decisões? Né? Muitas vezes até a minha decisão ela é tão ética que ela fica acima da ciência. Em determinados momentos eu tenho que fazer escolhas que se sobrepõem a todas as demais. Por exemplo, dignidade da pessoa humana. Esse é o valor máximo, que eticamente é sustentável. Né? A dignidade da pessoa humana é um valor que bate e chega ali. Não tem mais o que fazer. Então eu vou decidir o mundo, as mídias, as minhas opiniões, o que eu vou fazer em cima de uma escolha mediada, neste caso, pela ética, que é a dignidade da pessoa humana. Tornar uma pessoa indigna não é viável. Percebem? O que mais? Que a ausência da fome no mundo é um valor absoluto. Percebe? Eu vou fazer escolhas, né, batendo ali. Quer dizer, eu não posso conscientemente permitir a fome. E entre outros valores que nós podemos ir pensando e estabelecendo e discutindo com os demais sujeitos éticos, para que, a partir desses valores que vão se sobrepor, eu possa fazer escolhas, posso tomar decisões sobre como eu vou compreender o mundo, escolhas sobre quais mídias eu vou poder escolher, quais ideologias são mais aceitáveis e por quanto tempo, porque é chegado o momento de encontrarmos um norte. Eu não digo um norte eterno, que nunca vai mudar, mas é preciso uma discussão eterna e forte para discutir valores máximos para que a gente possa discutir o menos, nunca o mais do que isso. Eu não posso tornar uma pessoa indigna, por exemplo, como eu vinha dizendo. Então é preciso discutirmos estes valores, porque caso contrário, nós vamos ficar o tempo todo perdidos, não vamos saber escolher, optar pelas mídias, pelas informações que nos chegam, nós vamos ficar sempre agindo em prol dos nossos interesses próprios, ficaremos o tempo todo perdidos, agindo em prol dos nossos desejos próximos da satisfação, agindo de forma permissiva de um lado, opressiva de um outro, e passaremos a mudar de opinião, de jeito de ver o mundo com muita frequência, e no final das contas corremos o risco de percebermos que estamos agindo com uma escolha inconsciente. A escolha pelo consumo, pelo prazer imediato e pelo egoísmo. Abraço e até a próxima.